nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é 1º do 10, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Vamos ver o Santo Evangelho que se encontra em Lucas capítulo 10, versículos 1 a 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira da vossa cidade, que se apegou a nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, o que nós acabamos de ouvir aqui no Santo Evangelho é que Jesus envia 72 discípulos em missão. Qual seria essa missão? Eles deveriam ir passar nos lugares onde Jesus iria e dizer: o reino dos céus está próximo, o reino de Deus está próximo. E os enviou em missão, mas também pediu a eles: vocês não levem nada, nem cajado, nem dinheiro, não levem nada. Significa o que, meus filhos? Confiança, despojamento. Ou seja, aqueles que foram enviados em missão tinham que ter fé. Deus, Ele está no comando de tudo. Eles foram, então, para evangelizar, e também o Senhor os alertou: olha, se vocês entrarem numa casa, dizei: a paz esteja nesta casa. Se ali a pessoa acolher a paz, aquela paz ali irá permanecer. Se a pessoa recusar essa paz ali não vai permanecer, porque a paz foi recusada. E o autor da paz é a pessoa de Jesus. E também Jesus nos alertou que nem todos iriam acolhê-los. Ou seja, haveria muita rejeição por parte de muitos para acolher o reino de Deus que estaria sendo semeado no meio deles. Meus filhos, essa é a missão que Jesus os confiou. Eles foram, evangelizaram e anunciaram a boa nova da salvação. Só que essa missão hoje, com o passar do tempo, cabe a quem? Cabe a mim e cabe a você. Nós hoje somos convidados pelo Senhor que nós possamos também ir anunciar que o reino de Deus está próximo. Esse reino de Deus que vem para transformar a vida do ser humano, veio para dar uma nova vida ao ser humano, leva o ser humano a ter uma experiência profunda com o amor e com a misericórdia de Deus. E quem é esse reino de Deus, meus filhos? A pessoa de Jesus. É Ele que hoje nós somos convidados a anunciar. Porque infelizmente, como naquela época, até hoje, quantas e quantas pessoas que ainda não conhecem a pessoa de Jesus? Quantos que não conhecem? E quando nós abraçamos essa missão de batizados, de sermos anunciadores da boa nova da salvação, da boa nova do reino, temos também que ter aquela confiança. Deus, Ele está no comando de tudo. Deus está no comando quando nós dizemos assim: eis aqui o servo do Senhor, ou eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Por isso, meus filhos, nós devemos pôr em prática a nossa missão de batizados, de sermos anunciadores do reino de Deus. Mas também lembrando que nem todos também vão aceitar ouvir a boa nova da salvação.
Com certeza, meus filhos, muitas pessoas vão querer resistir, porque infelizmente ainda há muitas pessoas fechadas quando se fala para as coisas de Deus. Não querem saber de Deus, não querem saber de igreja, assim por diante, portanto, não querem também saber de ouvir falar da boa nova da salvação. Essa é a realidade ainda hoje presente no meio de nós. Mas aqui também é muito bonito meditar, meus filhos, quando o Senhor fala assim: se vocês entrarem numa casa e dizerem, a paz esteja convosco, ali vai permanecer a paz. Ou seja, nós devemos levar a paz ao coração das pessoas. Quando você leva Jesus a alguém, você leva a paz. Quando você leva Jesus a alguém, você leva o amor, leva o perdão, a reconciliação, leva a vida. Quando você leva Jesus a alguém, você leva a vida. Portanto, meus filhos, apesar das resistências de muitas pessoas em relação em acolher o reino de Deus, nós devemos ser insistentes, devemos levar a boa nova todas aquelas pessoas que ainda não conhecem quem é Jesus Cristo, que é caminho, que é verdade e que é a vida. Portanto, querido povo de Deus, vamos evangelizar e levar outras pessoas também a conhecer Jesus Cristo, que é caminho, que é verdade e que é a vida. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.